E aí, moçada, voltando sobre a nossa aula de crase, a gente estava nos casos especiais, crase, casos, que misturou tudo, nós estávamos nos casos especiais. Vamos para o quarto caso, que é a crase com os pronomes demonstrativos, aquele, plural aqueles, aquela, plural aquelas, e aquilo. Então, quando ocorre esse pronome, em que momento eu posso utilizar o acento indicador de crase? Então, sempre que o termo antecedente vem antes, exigir a preposição a e vier seguido dos pronomes demonstrativos, aquele, aquelas, aqueles, aqueles, aquilo, haverá crase. Ó. Falei aquele amigo. Seria que falei aquele amigo, só que não vai funcionar aquele amigo, né? Então você vai colocar o acento. Dirijo-me àquela, né? Se você vai botar aquela, você vai usar. Dirijo-me àquela cidade. Aspiro a isto e aquilo. E já vi aqui, ó, a indicação, ó, da preposição. E a aquilo. Senão você vai falar a aquilo. Então você vai fazer a contração ali e vai indicar. Fiz referência a aquelas. Então você não vai usar aqui o a aquelas, né? Aquelas, então você vai fazer a fusão e vai acontecer o pronome demonstrativo com o acento indicador de crase, o acento grave, certo? Esses casos também de demonstrativos aquela, aquele e aquilo, e obviamente as variáveis de aquele e aquilo, né? Aquele e aquela, aqueles e aquelas, a gente vai marcar com acento indicador de crase. Crase depois da deposição até. Neste caso, esse caso especial, ela é facultativa, tá bom? Se a preposição até vier seguida de um pronome, de um nome feminino, de um nome feminino, poderá ou não ocorrer a crase. Poderá ou não, então a gente está no caso também, apesar de ser um caso especial, ela é um caso especial facultativo. Isto porque essa preposição pode ser empregada sozinha, preposição até já é preposição, ou em locução com a preposição a, até a. Então, exemplo, chegou até a muralha, eu poderia ter usado o acento indicador, ou chegou até a muralha sem o acento indicador, porque já tem a preposição até ali sendo utilizada, certo? Então, o até a pode ser ou não acentuado esse a. Crase antes do que? Em geral, não ocorre crase antes de que. Exemplo, esta é a cena a que me referi. Não vou usar. Pode, entretanto, ocorrer antes do que uma crase da preposição ou com o pronome demonstrativo a, equivalente a aquela. Para empregar corretamente a crase antes do que, convém pautar-se pelo seguinte artifício. Vamos lá. Primeiro, se com o antecedente masculino ocorrer ao que, sempre o artifício do a por ao. Então você faz, né, a permuta de uma coisa do termo feminino para o termo masculino para ver se ocorre o ao. Então, se com o antecedente masculino ocorrer ao que, ou aos que, com o feminino ocorrerá crase. Houve um palpite anterior ao que você deu. Olha, houve um palpite anterior ao que você deu. Quer dizer que houve uma sugestão, sugestão, palpite, ou palpite masculino, sugestão feminino, a que você deu. Então, sugestão precisa o a que com acento grave. Viu? Não é difícil, é só permutar pelo masculino. 2. Se com antecedente masculino ocorrer a que, no feminino não ocorre a crase. É o mesmo sistema que a gente tem usado lá no início da aula, né? Permuto por uma palavra masculina. Se ocorreu ao, sim, eu vou acentuar. Se não ocorreu ao, não acentuo. Não gostei do filme a que você se referia. Ocorreu a que, não tem artigo. Não gostei da peça a que você se referia. Ocorreu a que, não tem artigo. Olha, filme não é masculino, se tiver não gostei do filme ao que, tá errado, né? Não gostei do filme a que você se referiu. Então, se no masculino não ocorre o ao, então no feminino não vai ter acento indicador de crase, certo? Essa permuta, essa troca do feminino para o masculino ocorreu ao, é fundamental para a gente tirar essas dúvidas no momento que a gente está escrevendo ou na hora de uma prova em que tiver uma questão objetiva sobre crase. Vamos seguindo.
Observação. O mesmo fenômeno de crase, preposição a, mais pronome demonstrativo a, que ocorre antes do que, pode ocorrer antes do de. Então, aquilo que a gente falou agora há pouco sobre o que, a que, também pode ocorrer no AD. O raciocínio será o mesmo. Meu palpite é igual ao de todos. Palpite masculino, olha, aconteceu ao. Minha opinião, opinião feminina, é igual, opinião é uma palavra feminina, é igual a de todos. Porque se ocorreu o ao antes do de, porque palpite é masculino, vai ocorrer o a, né? Vai ocorrer o a com acento grave, indicador de crase, no AD também, quando houver a palavra feminina, que é o caso de opinião. Certo? Sempre o macete de troca do a, né, da palavra masculina, perdão, da palavra feminina pela palavra masculina, ocorrer o ao. E aí, uma diferença, para diferenciar o a, com H e acento agudo, do verbo haver, com o a simples, tá? E a gente aí não ter a dúvida no caso do a com acento grave, que é o indicador de crase. Nas expressões indicativas de tempo, é preciso não confundir a grafia do a, preposição, com a grafia a do verbo haver, com H, a acento. Para evitar enganos, basta lembrar que nas referidas expressões, a, preposição, indica tempo futuro a ser transcorrido. A H do verbo haver indica tempo passado, já transcorrido. Exemplo, daqui a pouco terminaremos a aula. Então, daqui a pouco, é uma coisa futura, terminaremos a aula. Há pouco recebi o seu recado, ou seja, há pouco tempo, tempo passado, eu recebi o seu recado. Esse A é com H, A e acento. Então, A com H, A, né? O H, A e acento é tempo transcorrido, passado, e o A sem acento para o futuro, algo que irá ocorrer. Vamos para os exercícios? Vamos tentar fixar um pouquinho o que a gente viu, certo? Só os exercícios não são suficientes, tem que dar uma estudadinha à parte, dar uma verificada, rever, assistir de novo a aula para marcar bem, certo? Mas já dá para a gente ter uma noção. Então vamos lá. Preencha as lacunas empregando os termos que melhor se adequarem, levando em consideração a norma padrão da linguagem. Estou, aqui a gente já sabe que é à procura, não é isso? À procura de alguns amigos de infância que não vejo há anos. E aí, será que leva? Vamos ver? Leva. Estou à procura, estou ao encontro, por exemplo, né? A procura, poderia trocar por encontro, que é masculino. Então, estou ao encontro, então, à procura de alguns amigos de infância que eu não vejo há anos. Falando de passado, olha aqui, ó, há anos, ó, H, A com acento. Voltei, aí a gente vai perceber que voltei ao colégio, se fosse escola seria diferente, né? Seria com A, voltei ao colégio depois de ter passado por tantas privações. Se fosse escola aqui, levaria acento grave, indicador de crase? Sim, levaria, porque se o masculino tem o ao, no feminino leva acento indicador de crase. Gostei muito do frango à milanesa que degustamos hoje no almoço. Leva? Sim, gostei do frango à moda milanesa, né? Então está subentendida a moda milanesa leva o acento indicador de crase. Quando vamos à fazenda, adoro andar a cavalo e a pé. Essa atividade é uma ótima alternativa para aliviar as tensões. Vamos ver. Quando vamos à fazenda, né? Aí tem duas maneiras. Posso trocar o fazenda por uma palavra masculina, né? Circo. E aí, vamos lá. Quando vamos ao circo. Então, quando vamos ao circo, quando vamos à fazenda, leva acento indicador de crase. Poderia também, no caso do verbo ir, fazer aquela troca. Voltar de, não leva, voltar da, leva acento indicador de crase. Quando voltamos da fazenda, né? Então, leva acento indicador de crase. Ih, tudo leva aqui. Acento indicador de crase. Pensei que ia ser uma, mas vamos lá. Aqui leva acento indicador de crase. O A. Adoro andar a cavalo.
cavalo é uma palavra masculina, então, de cara, não pode. E a pé. Pé é o quê? Masculino ou feminino? Isso, masculina, o pé. Então, não leva. Essa atividade é uma ótima alternativa para aliviar as tensões. E aí, esse as aqui vai levar ou não vai? Vamos lá. Estresse. É uma palavra masculina, né? O estresse. Então, para aliviar aos estresses? Não. Seria para aliviar o estresse. Então, não leva ao estresse. Então, as tensões não podem levar essa palavra, né? As tensões, essa palavra não pode levar acento indicador de crase. Vamos ver se o gabarito está certo. Ah, certinho. A com acento de a fazenda, a cavalo masculina não, né? A pé também não e tensões também não leva. Essa é fácil, é parecido com a milanesa, né? Os sapatos, o quê? A moda, Luiz já falou, a moda, né? Então, Luiz XV, né? Fizeram parte do passado de muitas mulheres, vai levar o acento indicador de crase. Vamos lá. Esse exercício é bem legal para demonstrar para vocês no campo semântico, né, que é de significado, como a falta do acento ou o acento colocado, o acento grave colocado de forma equivocada, como muda o sentido, o significado de uma frase, de uma oração. Olha lá. Os enunciados linguísticos a seguir são semelhantes quanto à forma. Entretanto, apresentam algumas divergências no que se refere à noção de significância, reportando-nos algumas regras relacionadas ao uso da crase, a cenários, explicitando tal diferença. Então, olha só, na minha fala vai ser a mesma coisa. Adoro apreciar a noite, adoro apreciar a noite. Mas aqui eu tenho sem o acento e aqui eu tenho com o acento. E aí muda totalmente o significado. Quando eu digo que eu adoro apreciar a noite, é a mesma coisa dizer que eu gosto de apreciar o anoitecer, a noite como um toda, né? Adoro apreciar o luar, adoro ver como o céu fica estrelado. Já quando eu digo que adoro apreciar a noite, eu estou dizendo que eu gosto, com acento, né? Eu estou querendo dizer que eu posso apreciar qualquer coisa, mas que eu gosto de apreciar esta coisa em que período? No período da noite. Não é apreciar à noite o seu esplendor, é apreciar alguma coisa. Adoro apreciar música, eu gosto de escutar música. Em que período? No período da noite, à noite. Viram a diferença? Muito bem. Garoto pintou a máquina. Garoto pintou a máquina. Qual seria a diferença de uma para outra? É que na primeira eu estou dizendo que o garoto pintou uma máquina, certo? Ou seja, vamos lá, eu tenho uma máquina de escrever. Isso é coisa da antiga, né? Tem a máquina de escrever, ele pegou e pintou a máquina de escrever. Foi lá e pintou. Agora, quando diz que o garoto pintou a máquina, é que ele pintou qualquer coisa através de uma máquina de pintar, né? Pintou lá uma parede, pintou um carro, pintou uma mesa, qualquer coisa com a máquina. Viram como é diferente? Como eu não usar ou usar a crase, o acento indicador de crase errado, muda o sentido, né? Aí você vai cometer um erro provavelmente de coerência, porque vai ficar uma coisa completamente incoerente, contraditória. Vamos lá. Saiu a francesa e saiu a francesa. Qual seria a diferença entre saiu a francesa e a francesa, né? Saiu a francesa sem o acento mostra que tinha uma francesa, uma pessoa de nacionalidade francesa que saiu de um determinado local. Ó, vamos imaginar que estamos dentro de uma sala e tinha uma pessoa francesa e ela disse, ó, eu falei para o outro, ó, saiu a francesa não está mais aqui. Agora, quando eu digo que saiu a francesa, eu digo que é o modo, né? Isso é um termo que se usa para dizer aquela pessoa que saiu sem ser percebida. E fulano saiu a francesa, saiu sem que ninguém visse, né? Então é um modo, e não a francesa, a pessoa com nacionalidade francesa. Colocamos a mesa e colocamos a mesa. Qual é a diferença? Sem acento, vamos imaginar que eu estivesse
segurando uma mesa, eu e um amigo, que colocamos, né, primeira pessoa do plural, nós estivéssemos carregando uma mesa e colocamos a mesa aqui. Quando eu digo que colocamos a mesa com o acento indicador de crase, eu estou dizendo, a mesa está quieta ali, e eu coloquei a mesa, os talheres, os copos, coloquei a mesa a toalha, coloquei a mesa os projetos, né? Então vocês perceberam que nesses 4 casos, como que são diferentes, como os significados são diferentes por conta da presença ou ausência do acento grave, que é o acento indicador de crase. Bem, nossa aula de crase termina aqui. Espero que eu tenha ajudado e tirado muitas dúvidas e até um próximo encontro. Até mais!